Não sei que horas você está ouvindo isso, mas se essa história chegou até você, talvez exista um motivo. A BR-153 se estendia à minha frente como uma ferida comprida cortando o cerrado. Eram 3h30 da manhã e o céu estava fechado, daquele escuro sem lua que parece sugar a luz de dentro da gente também. O farol alcançava uns 30 metros de asfalto antes de sumir no nada. Depois disso, era fé. Meu nome é Marcos Pereira da Silva. 52 anos, mais quilômetros de estrada do que de vida. Cabelo já quase todo branco nas têmporas, mão esquerda com uma cicatriz de quando virei um caminhão em 2009, numa curva molhada perto de Porangatu. Saí andando. Minha sorte sempre foi essa. Sair andando de onde outros não saem. O motor do Scania vibrava constante no assoalho. Um ronco grave que subia pela sola das botas e entrava nos ossos. Depois de 4 anos morando nessa cabine, esse som virou a coisa mais parecida com o lar que eu ainda tenho. Não é muito, mas é o que ficou. Ia levando uma carga de peças industriais de Palmas até Goiânia. Rotina. Viagem que já fiz umas 40 vezes. Conheço cada curva, cada trecho quebrado, cada posto de gasolina que fecha antes do anúncio e deixa o caminhoneiro no sufoco. Essa estrada me conhece de volta, acho. A gente tem esse tipo de intimidade torta com as coisas que nos aguentam por tempo demais. Do lado de fora, o cerrado passava rápido e sem graça. Capim alto, moita escura, algum eucalipto plantado perto de uma fazenda que eu nem chegava a ver direito. De vez em quando, o clarão dos olhos de um animal na beirada, boi solto, capivara, uma vez até uma anta que ficou parada no meio da pista, olhando para mim como se eu é que estivesse no lugar errado. Botei o rádio baixinho. Uma estação de Anápolis tocando sertanejo antigo, daquele que eu cresci ouvindo, Leandro e Leonardo, Christian e Ralph. A voz do Leandro chegou pela janela entreaberta junto com o cheiro de capim queimado que ainda ficava no ar mesmo depois do fogo ter passado. Aquele cheiro me lembrou de coisa que eu preferia não lembrar. Desliguei o rádio. O silêncio voltou. Só o motor, o asfalto, o vento. Há 4 anos eu faço isso. Dirijo, entrego, reabasteco, dirijo de novo. Durmo em posto de caminhão. Bebo café aguado de manhã cedo, cumprimento outros motoristas que também estão fugindo de alguma coisa sem nunca dizer isso em voz alta. A gente não fala sobre essas coisas. A estrada tem esse acordo tácito. O que fica para trás, fica. Só que o que fica para trás às vezes vem junto. A Célia morreu numa tarde de quinta-feira de março de 2019. Acidente de carro na saída de Gurupi. Uma batida lateral num cruzamento sem sinalização. Eu estava em Imperatriz carregando soja quando o telefone tocou. Meu cunhado na linha, a voz partida ao meio. Corri 400 quilômetros com o caminhão carregado, infringindo o limite de velocidade, rezando de um jeito que eu não sabia que ainda sabia rezar. Cheguei a tempo do velório. Ela tinha 48 anos, trabalhava como auxiliar de enfermagem, gostava de novela e de uma série de detetive que a gente assistia juntos nas minhas folgas. Fazia o melhor arroz com pequi que eu já comi na vida. Tinha uma risada que enchia o cômodo. Depois que ela foi, meu filho Lucas foi se fechando. Eu também fui. Só que eu me fechei para fora e ele se fechou para dentro, que é pior. Lucas tinha 23 anos, trabalhava numa borracharia em Gurupi, morava num quartinho a 3 quadras da nossa casa. Eu achei que o tempo ajudaria. Fui na ingenuidade de acreditar que a dor, se deixada quieta, eventualmente se resolve. 2 anos depois da Célia, Lucas pegou uma overdose de remédio. Não deixou carta, não ligou para ninguém. Eu estava em Belém quando meu cunhado me ligou de novo, a voz partida no mesmo lugar onde tinha partido na primeira vez. Enterrei meu filho num dia de sol ridículo, daquele sol que não combina com nada. Vendi a casa, vendi os móveis, guardei algumas fotos numa caixa de sapato que fica no compartimento atrás do banco do motorista. Peguei a estrada e não parei mais. Não por força, por incapacidade de ficar parado. Parado,
Os pensamentos ganham espaço. Em movimento eles ficam atrás, tentando alcançar, mas sempre um pouco longe demais para doer do jeito mais fundo. Não é saúde, eu sei, mas é o que eu tenho. Naquela madrugada eu já estava com o tanque baixo fazia tempo. Vi a luz laranja do painel antes de Uruaçu e fui racionando. Ainda faltavam uns 180 quilômetros para Goiânia. Não ia fechar, não com aquela carga. Precisava parar. Comecei a prestar atenção nos sinais de posto. Na BR-153 àquela hora, nem tudo que acende está aberto. Aprendi isso da pior forma anos atrás, quando parei num lugar que parecia funcionando e o frentista tinha só esquecido de apagar as luzes antes de ir embora. Fiquei ali 40 minutos esperando alguém aparecer até aceitar que estava sozinho. Foi depois de Jaraguá que vi as luzes. Um posto pequeno, daquele tipo de estrutura velha que ficou parado no tempo, 2 bicos de combustível, uma lojinha de conveniência com grade na janela. Letreiro de uma bandeira que eu não conhecia. Letras sem neon. Só uma lâmpada incandescente iluminando o nome. O estacionamento vazio, mas as luzes da loja acesas e a bomba desbloqueada, pelo menos na aparência. Reduzi marcha, botei o pisca, entrei devagar no pátio de terra batida. O freio soltou um suspiro comprido quando parei. Fiquei um momento com as mãos no volante, olhando para o posto. Tinha alguma coisa estranha no silêncio daquele lugar. Não era o silêncio normal de posto de madrugada, que é vazio e preguiçoso. Era um silêncio denso, como se o ar estivesse segurando o fôlego. Desci do caminhão. O calor bateu na cara mesmo àquela hora, aquele calor seco do interior de Goiás que não alivia nem de noite. O chão de terra estava rachado. Uma cigarra cantava lá atrás, sozinha, poeira fina na boca. Fui até a bomba e tentei acionar, sem resposta. Olhei para a loja. Tem alguém? Chamei, a voz rouca de horas sem usar. Nada. Empurrei a porta de grade, aberta. Entrei. A loja era pequena, prateleiras com biscoito, refrigerante, pilha, aqueles produtos que posto de beira de estrada sempre tem como se fosse obrigação. Balcão com máquina de café apagada, caixa registradora aberta e vazia. Uma televisão na parede passando imagem de câmera de segurança sem som, mostrando o pátio lá fora, o caminhão, minha própria silhueta do lado de fora registrada segundos atrás. Oi? Tem frentista? Preciso abastecer. O silêncio respondeu. E então ouvi. Um som baixo, quase nada. Poderia ser um animal, um gato escondido atrás de alguma caixa. Mas não era. Era um choro, sufocado, controlado, como de alguém que estava tentando com toda a força não fazer barulho e não estava conseguindo do todo. Fiquei parado. Uma parte de mim disse para ir embora. Chamar pelo telefone, ligar para a polícia de longe, não se meter em problema de desconhecido no meio da madrugada no interior de Goiás. Essa parte tem razão com frequência, mas eu olhei para as câmeras na parede, olhei para o balcão, e alguma coisa que não era raciocínio me fez dar 2 passos devagar em direção ao som. Tem alguém aí? Falei baixo. Não vou fazer nada, só preciso abastecer. O choro parou. Silêncio total por uns 3 segundos. Depois uma voz. Jovem, com medo dentro dela que não tentava esconder. Quem é você? Marcos, motorista. Parei para abastecer. Outro silêncio. Você veio com eles? Aquilo me travou por um momento. Com quem? Vim sozinho. Venho de Palmas. Uma pausa longa e então, devagar, uma cabeça surgiu atrás do balcão. Uma moça. Devia ter uns 25 anos, cabelo escuro preso torto, uniforme de frentista amassado. O rosto tinha um roxo no lado esquerdo, perto do olho, ainda fresco. Ela me olhou do chão onde estava agachada, com aquela expressão que eu já vi em bicho encoado. Mistura de terror e avaliação rápida, decidindo em fração de segundo se a ameaça que chegou é pior ou melhor do que a que já estava ali. Por favor, ela disse. A voz quase sem som. Não me machuca. Aquilo me acertou num lugar que eu não sabia que ainda doía. Levantei as 2 mãos devagar, palmas abertas. Pode ficar sossegada, falei.
Eu não vou te fazer nada. Ela demorou para se levantar. Ficou ali, agachada atrás do balcão por mais uns 2, 3 minutos, me observando com aquela desconfiança miúda de quem já aprendeu da pior forma que homem desconhecido de madrugada não costuma ser boa notícia. Eu entendi. Não me movi. Fiquei parado perto da porta com as mãos visíveis, deixando ela me estudar no tempo dela. A televisão na parede mostrava o pátio vazio lá fora. O caminhão parado, os faróis apagados, a BR escura além do alcance das luzes fracas do posto. Não havia mais ninguém. Você realmente veio sozinho? Ela perguntou. Realmente. De onde? Palmas. Carrego peças industriais para Goiânia. Parei porque o tanque está no limite. Ela olhou para a tela da câmera, ficou olhando por um tempo, como se tentasse confirmar o que eu estava dizendo através daquelas imagens granuladas em preto e branco. Então se levantou devagar, segurando no balcão para se apoiar. Quando ficou de pé inteira, deu para ver melhor. Era miúda, não chegava a 1,65 m. O uniforme azul e branco do posto tinha a manga direita rasgada na altura do ombro. O roxo no rosto era mais feio do que eu tinha visto agachada. Ia da maçã do rosto até perto da orelha, inchado, recente, e ela estava descalça, os pés no piso de cerâmica fria da loja. Fez questão de manter o balcão entre mim e ela. Você precisa ir embora, ela disse. Esse posto está fechado. A grade estava aberta. Eu esqueci de trancar. Pausa. Por favor, vá embora. Olhei para o roxo no rosto dela, para a manga rasgada, para os pés sem sapato. Posso saber pelo menos se você está bem? Ela abriu a boca para dizer que sim, que estava tudo bem, que eu podia ir embora. Eu vi isso na preparação do rosto dela, aquela expressão ensaiada de quem já mentiu essa mentira muitas vezes. Mas o que saiu foi diferente. Nada saiu. Ela fechou a boca, virou o rosto um pouco para o lado, e eu vi o queixo tremer antes dela apertar os dentes para segurar. Senta, eu disse com cuidado. Não precisa me contar nada, mas senta um pouco. Tinha 2 cadeiras plásticas encostadas na parede, daquelas que todo posto de beira de estrada tem, desgastadas, com o plástico manchado. Puxei uma e sentei primeiro, para mostrar que não tinha intenção nenhuma além de ficar ali. Depois de um momento, ela saiu de trás do balcão devagar e sentou na outra, mantendo distância, os pés cruzados embaixo da cadeira, como se tentasse ocupar o mínimo de espaço possível. Meu nome é Fernanda, ela disse olhando para o chão. Marcos, silêncio. Eu não vou ligar para a polícia sem você pedir, eu disse. E não vou embora enquanto você estiver com esse olho assim sem ninguém aqui. Ela levantou o rosto e me olhou com aquela expressão de avaliação de novo. Por quê? Pensei em responder de algum jeito elaborado, mas não tinha elaborado para dar. Porque não consigo. Ela ficou um tempo me estudando. Depois, abaixou a cabeça de novo e começou a falar. Fernanda Cristina Borges tinha 26 anos e era de Jaraguá, cidade de uns 50 mil habitantes a uns 40 quilômetros dali. Tinha concluído o ensino médio, tentado uma vez o Enem para enfermagem, não passou, foi adiando o próximo intento. Enquanto isso, o trabalho no posto apareceu por indicação de uma prima. Turno da noite que pagava um pouco mais. Ela morava sozinha num quarto alugado perto do centro de Jaraguá. Mandava dinheiro todo mês para a mãe em séries, guardava o que sobrava num envelope dentro de uma bíblia no fundo da gaveta. O Juliano entrou na vida dela havia 2 anos. Funcionário de uma revendedora de implementos agrícolas em Jaraguá, mais velho do que ela por uns 8 anos. Olhar de quem sabe o que quer e não tem muita paciência para esperar. No começo, foi o tipo de atenção que parece cuidado. Mensagem de manhã cedo, buscar no trabalho, querer saber onde ela estava o tempo todo. A gente confunde isso com amor, porque ninguém nos ensina a diferença direito. Quando eu percebi, ela disse ainda olhando para o chão, já tinha uns 6 meses que eu não ia à casa da minha mãe sem ele junto. Não porque eu não queria, porque ele ficava mal quando eu ia sozinha. E era mais fácil evitar do que aguentar o que vinha depois. Eu não perguntei o que vinha depois. Ela continuou mesmo assim.
3 meses atrás eu terminei. Pedi de volta a chave do meu quarto. Disse que era sério, que eu não queria mais. Ele foi embora naquele dia sem falar nada. Achei que tinha acabado. Pausa comprida. Não acabou. Ele começou a aparecer no posto. Primeiro sozinho, tarde da noite, no turno dela. Ficava parado no estacionamento no carro, motor ligado, sem descer. Às vezes por 1 hora. Às vezes mais. Quando ela ligava para a polícia, ele já tinha ido embora. Quando a viatura aparecia, não havia nada para registrar. Homem parado num posto de gasolina não é crime. Depois ele começou a vir acompanhado. São 3 amigos dele. Às vezes 4. Bebem antes de vir. Ela passou a mão no roxo no rosto com cuidado, testando a dor. Hoje foi a 2ª vez que eles chegaram assim. Quanto tempo faz? Umas 2 horas. E o dono do posto? Seu Odair mora em Goiânia. Gerencia daqui pelo celular. Quando eu ligo para ele, de madrugada, ele não atende. Ela deu uma risada pequena, sem graça nenhuma. Já tentei pedir para me transferir para o turno do dia. Ele disse que eu fui contratada para a noite e que se não quisesse, tinha muita gente querendo o lugar. Eu olhei para ela, para o roxo, para a manga rasgada, para os pés descalços no chão frio. Cadê os seus sapatos? Ela hesitou. Corri quando eles chegaram. Estava nos fundos quando ouvi o carro deles. Entrei pela porta de trás e fui me esconder atrás do balcão antes de trancar. Os sapatos ficaram lá fora. Por que não ligou para a polícia agora? Já liguei. A voz saiu cansada, sem raiva, que é pior. Eles disseram que iam mandar uma viatura. Isso foi há 1 hora e 40 minutos. Olhei para a tela da câmera. O pátio continuava vazio. A BR lá atrás, escura. Você quer sair daqui hoje? Ela me olhou. O que você quer dizer? Quero dizer que, se você quiser ir embora dessa situação de vez, eu tenho um caminhão lá fora e estou indo para Goiânia. Posso te deixar em algum lugar seguro. Delegacia, casa de alguém, o que você precisar. Ela ficou me olhando por um tempo longo. Você não me conhece. Não conheço. Por que ia fazer isso? Não soube responder imediatamente. Pensei no Lucas. Pensei em quantas vezes alguém poderia ter chegado até ele naqueles 2 anos e não chegou. Pensei em mim mesmo, que estava a 400 quilômetros de distância, carregando soja, enquanto meu filho se fechava no quarto sozinho. Porque eu posso, falei. E porque parece que não tem mais ninguém aqui para fazer. Ela abriu a boca para responder. Foi quando os faróis varreram a parede da loja. O som do carro entrou antes da imagem na câmera. Motor aberto, aceleração descuidada de quem não precisa de silêncio. Depois os faróis na tela, 2 olhos brancos entrando devagar no pátio de terra. Fernanda ficou de pedra. A cadeira dela rangeu quando ela se levantou de um salto e foi para trás do balcão de novo. O movimento foi instintivo, de alguém que ensaiou aquilo sem querer. São eles, ela disse, a voz numa frequência que mal dava para ouvir. Na tela, o carro parou atrás do caminhão. Uma picape escura, placa suja. 4 figuras descendo devagar, aquele jeito preguiçoso de quem está bêbado e sabe que não precisa ter pressa porque acha que o resultado já está decidido. O estômago apertou. Fiz um cálculo rápido na cabeça. A porta de grade estava destrancada. Eles iam entrar. Fernanda, atrás do balcão, não ia segurar nada. Meu telefone tinha sinal fraco ali, o suficiente para ligar. Mas polícia a 40 minutos de distância não resolvia o que estava para acontecer nos próximos 2. Me levantei devagar. Escuta, falei baixo, me aproximando do balcão sem pressa. Vou sair pela porta da frente. Você vai sair pelos fundos assim que eles vierem na minha direção. Atravessa o pátio pelo lado esquerdo, passa atrás do caminhão e entra pela porta do passageiro. Tá destrancada. Ela me olhou, como se eu tivesse falado em outro idioma. Você é louco? Pode ser, mas você vai fazer isso. Eles vão te machucar. 4 bêbados não me preocupam tanto quanto você pensa. Não era totalmente verdade, mas era o suficiente. Você sabe onde é o lado esquerdo do pátio? Ela assentiu devagar. Assim que eles pararem de olhar para você, você sai. Rápido e em silêncio. Não olha para trás.
Os passos lá fora se aproximavam. Ela me agarrou pelo braço. E se não funcionar? Olhei para ela, para o roxo no rosto, para aquela expressão que misturava medo com alguma coisa que se parecia perigosamente com esperança, que é a coisa mais frágil do mundo quando aparece num momento errado. Funciona, eu disse, e saí pela porta antes que ela tivesse tempo de discutir mais. O calor da madrugada bateu na cara quando empurrei a grade. Saí devagar, sem pressa, como o homem que acabou de usar o banheiro e está voltando para o caminhão, as mãos no bolso da calça. Os ombros soltos, aquela performance de normalidade que a gente aprende na estrada quando para em lugar que não conhece e precisa avaliar o ambiente sem parecer que está avaliando. Eram 4. O primeiro que eu vi foi alto, camiseta regata branca, uma tatuagem no pescoço que eu não consegui identificar no escuro. Andava na frente dos outros com aquela postura de quem costuma ser o maior no ambiente onde está. O segundo era mais novo, devia ter uns 18, 19 anos no máximo, magro, com um boné virado para trás e os olhos um pouco perdidos de quem bebeu mais do que estava acostumado. Os outros 2 vinham atrás, lado a lado, conversando entre si em voz baixa. E no meio deles, ligeiramente à frente do grupo, estava o que eu deduzi ser o Juliano. Não precisei de apresentação. Tinha um jeito nele. Não era o maior nem o mais barulhento. Era o que os outros olhavam antes de agir. Aquele jeito quieto de autoridade pequena que alguns homens desenvolvem quando ficam muito tempo sendo o centro de um círculo. Uns 34 anos, talvez. Ombros largos, calça jeans, uma camisa polo aberta no botão de cima. O rosto era comum demais para ser de vilão de história. Era o rosto de todo mundo. Era esse o problema. Ele me viu primeiro. Parou no meio do pátio e os outros pararam junto. Aquele efeito dominó de bando. Fiquei parado entre eles e a porta da loja. Não bloqueando, só estando ali. Boa noite, eu disse. A voz saiu mais calma do que eu esperava. Juliano me olhou de cima a baixo. Avaliação rápida, do tipo que homem acostumado a medir força faz sem pensar. Viu o caminhão, voltou para mim. Boa noite. A voz era pausada, educada demais para aquela hora, que é um tipo de educação que não é educação. Tem frentista aí. Pelo canto do olho, sem virar o rosto, tentei captar movimento na lateral da loja. Nada ainda. Tava tendo não. Eu disse, lugar parece fechado. Eu mesmo tô tentando abastecer faz um tempo. Não aparece ninguém. Ele olhou para as luzes acesas na loja. Luz está acesa. Tá. Mas porta do caixa estava aberta e vazia. Acho que esqueceram de apagar antes de fechar. Dei de ombros. Já vi isso acontecer. Esses postos pequenos às vezes vão embora, sem avisar. O alto da camiseta regata cuspiu no chão perto dos próprios pés. A gente sabe que ela tá aí, disse, sem cerimônia. Mantive a expressão. Quem? Não faz o bobo não, tio. A voz dele tinha aquela impaciência preguiçosa de bêbado que acha que todo mundo ao redor é mais burro do que ele. A frentista, ela sempre tá aqui nesse horário. Pois é, falei. Eu também achei, mas olhei lá dentro e não tem ninguém. Pausa calculada. Olha, eu realmente preciso abastecer. Vocês sabem de outro posto aqui por perto que esteja aberto? Juliano não respondeu. Continuava me olhando com aquela expressão que não entregava raiva nem calma. Só uma atenção fria que era mais desconfortável do que as duas coisas juntas. O rapaz do boné deu um passo em direção à loja. Deixa eu ver lá dentro. Filho, eu disse isso sem pensar muito. Só botei a palavra no ar com um peso específico. Aquele peso de quem já viveu uns 30 anos a mais e não está pedindo, está avisando. Ele parou. Posto fechado, dono ausente, madrugada. Você quer mesmo entrar num estabelecimento que não é seu às 3 da manhã? Câmera de segurança funcionando lá dentro. Eu acabei de ver. Ele me olhou. Olhou para o Juliano. Juliano não disse nada. Eu continuei, ainda com aquela voz de conversa de estrada, sem elevar o tom. Olha, não sei o que vocês têm aqui com essa moça. Não é da minha conta. Mas eu venho nessa BR toda semana.
Conheço os fiscais de plantão, conheço os policiais rodoviários que fazem essa rota. Não era totalmente verdade, mas não era totalmente mentira. Já vi gente boa se complicar feio por causa de câmera de posto. O dono aciona, a delegacia de Jaraguá abre inquérito por invasão. E aí vira uma bola de neve que ninguém queria. Silêncio. A cigarra lá atrás tinha parado de cantar. Ou eu tinha deixado de ouvir. O alto da camiseta regata olhou para o Juliano. Um dos dois do fundo cochichou alguma coisa. O jovem do boné ficou onde estava. Os olhos indo de mim para o chão, de volta para mim. Juliano deu um passo na minha direção. O coração bateu mais forte. Uma vez, duas, três. Ele ficou a uns 2 metros de mim e ficou olhando. Procurando alguma coisa no meu rosto, não sei exatamente o quê. Contradição, talvez. Medo escondido. Algum sinal de que eu estava mentindo. Eu olhei de volta. Não desviei. Não é coragem. É que quando você já perdeu o que mais amava no mundo 2 vezes, o medo de apanhar de 4 bêbados numa estrada de Goiás perde um pouco da sua força. Alguns segundos que pareceram muito mais. Ele deu meia volta. Vamos, disse para os outros, a voz sem raiva, como se tivesse tomado uma decisão administrativa. O alto protestou alguma coisa em voz baixa. Juliano não respondeu, só foi andando para o carro. Os outros foram atrás, um a um, com aquela lógica de bando que segue o centro sem questionar muito. A picape deu a ré, saiu do pátio, acelerou na saída e sumiu na BR em direção a Jaraguá. As luzes traseiras foram ficando pequenas até virarem 2 pontos vermelhos e depois nada. Fiquei parado por uns 30 segundos. As pernas estavam boas, as mãos também. Só o coração ainda insistia num ritmo que não tinha mais motivo. Virei para o caminhão. Fernanda. Silêncio. Fernanda, pode sair. Eles foram embora. Nada. O estômago apertou de um jeito diferente agora. Fui até o lado do passageiro. Abri a porta. A cabine estava vazia. Dei a volta no caminhão. Olhei para o pátio, para o posto, para os lados. Chamei de novo, mais alto desta vez, sem me importar com o silêncio da madrugada. Fernanda, e então ouvi. Uma voz pequena, embargada, vindo de baixo. Abaixei. Ela estava deitada embaixo do caminhão, no espaço entre os 2 eixos traseiros, achatada contra o asfalto sujo, com os braços cruzados sobre o peito. O uniforme manchado de graxa. O rosto branco de tensão. Os olhos arregalados olhando para mim de baixo, como se não tivesse certeza ainda se estava salva ou não. Eles foram. Ela sussurrou. Foram. De verdade? De verdade. Pode sair. Ela não se moveu por um momento. Então começou a se arrastar devagar para fora, os cotovelos no asfalto, devagar, como quem está com o corpo inteiro em modo de alerta e ainda não recebeu o sinal para relaxar. Quando ficou de pé, estava coberta de poeira e graxa do asfalto. O joelho esquerdo estava ralado, devia ter raspado no chão quando se jogou ali embaixo. Ela olhou para baixo, viu o joelho, não disse nada sobre isso. Me olhou. Você disse que ia funcionar. Funcionou. Quase não funcionou, mas funcionou. Ela ficou me olhando por um momento. Então algo quebrou no rosto dela, não da maneira dramática de quem desaba, mas daquele jeito mais silencioso, quando a adrenalina vai embora e o corpo percebe o que acabou de acontecer e resolve cobrar o preço agora que está seguro para fazer isso. Os ombros caíram, os olhos ficaram brilhantes. Ela não chorou, só respirou fundo, 1 vez, 2, aquela respiração entrecortada de quem está segurando. Eu preciso pegar minhas coisas, ela disse, a voz firme demais para ser natural. Em Jaraguá, meu quarto, documentos, dinheiro. Se eu não pegar agora, Fernanda, não adianta falar que é perigoso. Eu sei que é perigoso, ela me olhou. Mas sem documento eu não consigo emprego em lugar nenhum. Sem dinheiro eu não consigo ir a lugar nenhum. E se eu ficar aqui? Não terminou a frase. Não precisava. Olhei para o relógio no pulso. 4h20. Jaraguá ficava 40 quilômetros atrás, na direção contrária de Goiânia. Voltar ali
significava atrasar a entrega, significava risco se o Juliano tivesse voltado para a cidade, significava me meter mais fundo numa situação que eu tinha entrado de cabeça sem pensar muito. Olhei para ela, para o joelho ralado, para o rosto machucado, para os pés ainda descalços no asfalto escuro. Você sabe onde os seus sapatos estão? Ela piscou. Atrás do posto. Vai pegar. Fiz um gesto em direção ao caminhão. Depois a gente vai em Jaraguá buscar as suas coisas. Ela ficou me olhando. Você não precisa fazer isso. Eu sei. Pode ser perigoso. Também sei. Por que então? Não respondi de imediato. Pensei em dizer alguma coisa razoável, alguma explicação que coubesse numa frase e fizesse sentido às 4 da manhã na beira de uma estrada de Goiás. Não encontrei nenhuma. Vai buscar os sapatos, repeti. A gente perde tempo aqui. Ela ficou mais um segundo me olhando. Depois virou e foi em direção aos fundos do posto, os pés descalços fazendo pouco barulho no chão de terra. Enquanto esperava, fiquei olhando para a BR. Escura, vazia, o asfalto úmido do orvalho que começava a cair naquela hora de antes do amanhecer. Pensei no Juliano, na expressão dele quando se virou e foi embora, sem raiva visível, sem ameaça explícita. Aquele tipo de calma que não é paz, é adiamento. Homem assim não desiste por causa de um caminhoneiro desconhecido que cruzou o caminho errado. Ele ia voltar. A questão era quando. Ela voltou com os sapatos na mão. Tênis branco, daquele tipo simples de lona, agora com a sola suja de terra. Ela calçou em pé mesmo, sem se apoiar em nada. Aquele equilíbrio de quem está acostumado a se virar sozinho nos pequenos detalhes do dia. Depois olhou para mim com uma expressão que eu não soube classificar direito. Não era gratidão ainda. Era algo anterior a isso. Era a expressão de quem está avaliando se pode confiar numa coisa que ainda não entende completamente. Pode subir, eu disse, abrindo a porta do passageiro. Ela hesitou um segundo antes de colocar o pé no estribo. Depois subiu, se acomodou no banco, a mochila inexistente, só ela e a roupa do corpo e os pés calçados agora. Fechei a porta, dei a volta, subi do lado do motorista. A cabine fechada criou um silêncio diferente, mais próximo. O tipo de silêncio que acontece quando dois desconhecidos dividem um espaço pequeno e nenhum dos dois sabe ainda o que o outro é de verdade. Liguei o motor. Tem cinto, eu disse. Ela puxou o cinto sem responder. Dei a ré devagar, saí do pátio de terra, coloquei na estrada. Fiz o retorno na primeira entrada de fazenda que encontrei e fui em direção a Jaraguá. Agora com o caminhão pesado rodando no sentido contrário, os faróis abrindo a BR à minha frente. Por uns 5 minutos, nenhum dos dois falou. Ela ficava olhando para o lado de fora, a janela fechada, o reflexo do próprio rosto aparecendo de vez em quando passávamos perto de alguma luz. Eu dirigia e deixava o silêncio ser o que precisava ser. Foi ela quem quebrou primeiro. Você tem filhos? A pergunta chegou do nada. Daquele jeito que perguntas importantes costumam chegar sem preparação, como se a pessoa estivesse pensando em voz alta e a frase tivesse escapado antes de ser revisada. Segurei o volante com mais força por um segundo. Tive um, falei. Ela percebeu o tempo verbal. Ficou quieta. Desculpa, disse depois de um momento. Não precisa. Mais silêncio. Diferente do anterior. Mais pesado. Mais honesto. Como era ele? Ninguém me perguntava isso. As pessoas que sabiam da história do Lucas em geral mudavam de assunto depois de um sinto muito constrangido, como se pronunciar o nome dele em voz alta fosse arriscar alguma coisa. Eu tinha aprendido a não esperar diferente. Depois de um tempo, a gente para de oferecer a história porque ninguém parece querer carregar junto. Era calado, eu disse. Tipo de pessoa que sente tudo muito fundo, mas fala pouco sobre isso. Gostava de mecânica. Sabia desmontar motor desde os 16 anos. Pausa. Era engraçado também de um jeito quieto. Fazia piada com voz séria. Aí você demorava para perceber. E quando ria, já tinha passado um momento. Ele achava graça disso. Ela estava me ouvindo sem interromper.
Saudade pesa diferente dependendo do dia. Continuei, sem saber exatamente por que estava falando aquilo. Tem dia que é suportável. Tem dia que você está dirigindo numa BR, no meio do cerrado, e toca uma música no rádio que ele gostava, e aí não é suportável mais. Como você se chama de jeito diferente quando pensa nele? Olhei para ela rapidamente. O quê? Minha avó morreu quando eu tinha 12 anos. Ela estava olhando para o para-brisa agora, não para mim. E eu percebi que quando eu penso nela, eu me chamo de Fernandinha por dentro, o apelido que ela usava. Como se parte de mim ainda tivesse a idade que tinha quando ela existia. Fiquei em silêncio um momento. Lucas me chamava de velho, eu disse. Desde os 15 anos. Não pai, não papai. Velho. A palavra saiu com um peso que eu não planejei. Quando eu penso nele, eu me chamo de velho também. Por dentro. Ela não disse nada. Mas algo no silêncio dela mudou de qualidade. Jaraguá surgiu na frente com aquelas luzes esparsas de cidade do interior que ainda não acordou. Eram quase 5 da manhã. As ruas do centro estavam vazias. Só algum cachorro na calçada, uma moto passando longe, as casas fechadas com aquela paz temporária da madrugada. Pode ir reto até o centro e depois virar à esquerda na praça, ela disse. Segui as instruções. Rua estreita, calçada alta, casas coladas uma na outra, com aquele estilo de cidade velha do interior goiano. Ela foi me guiando em voz baixa, como se tivesse medo de acordar a cidade. Aqui. Parei o caminhão numa rua de paralelepípedo, a uns 20 metros de um sobrado antigo, amarelo desbotado, com uma escada externa de ferro levando ao segundo andar. Uma grade de metal no portão de baixo, trancada com cadeado. O quarto é o de cima, ela disse. Escada externa. Dá para entrar sem passar pela parte de baixo. Olhei para o sobrado, olhei para a rua. Ele sabe onde você mora? Ela não precisou perguntar quem era ele. Sabe. Já veio aqui? Uma pausa pequena que era a resposta suficiente. Sim. Desliguei o motor, mas deixei os faróis acesos, iluminando a rua à frente. Quanto tempo você precisa lá dentro? 5 minutos. 10 no máximo. Vai. Eu fico aqui de olho na rua. Se aparecer qualquer coisa, você desce e a gente vai embora na hora, sem pegar o resto. Ela assentiu, a mão já na maçaneta. Fernanda. Ela parou. Pega o que for essencial primeiro. Documento, dinheiro. O resto é secundário. Eu sei o que é essencial, ela disse, sem rispidez, só com aquela firmeza de quem aprendeu a priorizar do jeito difícil. Saiu. Atravessou a calçada rápido, abriu o cadeado com uma chave que tirou do bolso do uniforme, subiu a escada de ferro fazendo o mínimo de barulho possível. A porta do quarto abriu e fechou. Fiquei sozinho no caminhão. Fui olhando a rua dos dois lados, alternando o olhar num ritmo constante. Nenhum movimento, nenhuma picape escura, uma folha de jornal velho que o vento empurrava na sarjeta, um gato preto em cima de um muro que me devolveu o olhar com indiferença total. 3 minutos, 4, tirei o celular. Sinal fraco, 2 barras. Entrei nos contatos e procurei o nome de um policial rodoviário que conhecia de vista, Paulo Henrique, que fazia a rota entre Anápolis e Porangatu. A gente tinha se cruzado em posto de gasolina umas 4 ou 5 vezes ao longo dos anos, trocado número por protocolo de estrada, nunca tinha precisado usar. Fiquei com o contato aberto na tela sem ligar. 6 minutos. 7. A escada de ferro vibrou e Fernanda desceu com uma mochila nas costas, escura, pequena, do tipo que cabe o essencial de uma vida quando você aprendeu que o essencial cabe em pouco. Atravessou a calçada no mesmo passo rápido, trancou o portão, subiu no caminhão. Jogou a mochila no banco do meio. Pronto. Tudo que importa. Liguei o motor. E foi quando os faróis apareceram na outra ponta da rua. Uma picape entrou na rua devagar. Faróis altos, o motor com aquele ronco aberto que eu tinha ouvido no posto. Vinha na nossa direção. Fernanda os viu no mesmo segundo que eu. É ele. A rua era estreita demais para manobrar o caminhão com rapidez.
Tinha carro estacionado dos dois lados, sobrando espaço só para passagem e mesmo assim era apertado. Na frente, a picape continuava vindo, agora mais rápida, os faróis altos batendo direto no para-brisa. Ele vai fechar a rua, ela disse, a voz controlada, mas os dedos apertando a alça da mochila. Não vai. Não deixei terminar o raciocínio. Engatei a marcha, soltei o freio e fui para frente. Devagar, não. Com velocidade suficiente para deixar claro que eu não estava cedendo espaço. O caminhão carregado pesava quase 40 toneladas. A picape pesava talvez 2. Essa matemática é silenciosa, mas todo mundo entende. A picape diminuiu. Continuei indo. A 30 metros, 20, 15. O caminhão ocupando a rua de lado a lado, os espelhos quase tocando os carros estacionados dos dois lados. A picape parou. Passei por ela devagar, tão devagar que eu via o rosto do Juliano através do vidro dele, iluminado pelo painel do carro, aquela expressão que não mostrava surpresa nem derrota, só aquele cálculo frio de quem arquiva a situação e vai pensar no próximo movimento. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Eu não desacelerei. Passei. Não olha para trás, eu disse para Fernanda. Ela estava rígida no banco, os joelhos juntos, os olhos no para-brisa. Ele vai nos seguir? Olhei no retrovisor. A picape estava parada no meio da rua, as luzes de freio acesas. Não aqui. Rua estreita, câmera de prefeitura na esquina lá atrás. Pausa. Mas não vai ficar parado para sempre. Dobrei na esquina. Peguei a saída da cidade. Coloquei na BR de volta em direção a Goiânia. Por uns 10 minutos, nenhum dos dois falou. Então Fernanda abriu a mochila no colo, tirou um envelope amarrotado e ficou olhando para ele sem abrir. R$ 2.300, ela disse. 3 anos guardando. Colocou o envelope de volta na mochila. Parece pouco para 3 anos. Parece suficiente para começar. Ela me olhou. Você acha mesmo isso? Pensei na caixa de sapato no compartimento atrás do meu banco. As fotos da Célia, do Lucas, algumas delas velhas já, as cores passando. A aliança que eu ainda carregava no bolso direito da calça. Não no dedo, no bolso, porque no dedo doía de um jeito diferente, mas no bolso eu ainda sabia que estava ali. Tinha vendido casa, carro, móveis. Tinha reduzido a vida ao que cabia numa cabine. Acho, eu disse. Começo não precisa de muito, precisa de direção. Ela ficou em silêncio por um tempo, olhando para o cerrado escuro passando do lado de fora. Goiânia eu nunca fui, ela disse eventualmente. É grande. Você conhece alguém lá? Conheço um dono de lanchonete no setor norte que às vezes precisa de gente. Homem de palavra. Olhei rapidamente para ela. Posso fazer uma ligação quando chegar. Não prometo nada, mas vale tentar. Ela ficou quieta. Do lado de fora, o céu estava começando a mudar de cor na borda do horizonte. Ainda escuro no centro, mas nas bordas uma faixa de azul mais claro, quase roxo, aquele momento de antes do amanhecer que a maioria das pessoas não vê porque está dormindo. Marcos, ela disse. Obrigada. Não soube responder, disse apenas, ainda não chegamos. Ela entendeu o que eu quis dizer, porque ela também estava olhando no retrovisor. E os dois sabíamos que Jaraguá tinha ficado para trás, mas o Juliano não. O sol nasceu perto de Rialma. Não foi aquele nascer de sol bonito de cartão postal, todo laranja e dramático. Foi o tipo comum do cerrado, uma claridade que vai chegando sem avisar, como alguém acendendo a luz de um cômodo grande devagar, até que, de repente, você percebe que já consegue ver tudo e não sabe exatamente quando isso aconteceu. Fernanda tinha adormecido em algum momento entre Jaraguá e Itapuranga. Não de propósito. O corpo simplesmente cobrou o que era devido. Estava recostada no banco, com a cabeça levemente inclinada para o vidro. A mochila no colo, abraçada com um braço. A respiração lenta daquele sono raso de quem não se permite descansar fundo em lugar desconhecido. Eu deixei ela dormir. Dirigi em silêncio por um tempo, só o motor,
Só a estrada, só o cerrado abrindo aos dois lados, com aquela imensidão de capim dourado que o sol da manhã transformava em outra coisa, quase bonito, quase paz, quase. Porque enquanto ela dormia, eu ficava com os pensamentos que a conversa e a tensão das últimas horas tinham mantido à distância. Eles voltaram devagar, um por um, como sempre voltam quando a estrada fica quieta demais. Pensei na Célia. Tinha um jeito específico que ela dormia no carro, parecido com o da Fernanda, a cabeça levemente inclinada, os olhos fechados, com aquela expressão de quem finalmente soltou alguma coisa que carregava acordado. Ela dizia que se sentia segura dormindo quando eu dirigia. Dizia isso com naturalidade, como quem comenta o tempo. Eu nunca entendi completamente o peso disso, até não ter mais ninguém dizendo. 31 anos juntos. Eu tinha 21 quando a conheci, ela tinha 18, numa festa junina em Gurupi, que eu fui contrariado porque um amigo insistiu. Ela dançava quadrilha com uma saia vermelha e uma trança no cabelo. E eu parei no meio da conversa com o amigo, porque alguma coisa naquele momento exigiu atenção total. Levei 3 semanas para ter coragem de falar com ela. Quando finalmente falei, ela disse que estava esperando eu me decidir. 31 anos. E depois, uma tarde de quinta-feira de março e um cruzamento sem sinalização. Eu não estava lá. Esse é o nó que não desata. Não é o luto pela perda, que é natural e humano, e todo mundo que amou alguém vai conhecer. É a outra coisa. A pergunta que não tem resposta, mas a cabeça faz de qualquer jeito. E se eu tivesse em casa naquele dia? E se ela não tivesse saído àquela hora? E se eu tivesse pedido para ela esperar minha volta antes de ir ao mercado? A estrada virou fuga por isso. Não pelo trabalho, pelo movimento. Porque em movimento a pergunta fica para trás. Pelo menos a velocidade suficiente para não ouvir direito. Mas o Lucas eu não consigo colocar no mesmo lugar. Com a Célia, eu estava longe e não podia saber. Com o Lucas, eu estava longe e não quis ver. Tem diferença. Muita diferença. 2 anos de sinais que eu soube ler depois, quando não servia mais para nada. O jeito que ele ficou mais quieto ainda depois do velório da mãe. As ligações que eu fazia de posto em posto, rápidas, superficiais, perguntando se estava tudo bem e aceitando o sim sem questionar, porque questionar exigiria parar e parar eu não conseguia. Eu fugi. Fugi do luto dele porque o meu próprio eu estava sufocando e era mais fácil colocar quilômetros entre mim e a dor do que sentar com ela, com ele. Meu filho morreu sozinho num quarto de 3x3 e eu estava em Belém carregando soja. Isso não tem como desatar, só tem como carregar. Fernanda acordou perto de Inhumas. Acordou devagar, aquele retorno gradual de quem não sabe por um segundo onde está, os olhos piscando, a cabeça se levantando do vidro. Olhou para a janela, para o cerrado já claro do lado de fora. Olhou para mim. Quanto tempo eu dormi? Umas 2 horas. Ela passou a mão no rosto. Parou quando tocou o roxo perto do olho, a dor devolvendo a memória do que tinha acontecido. Como tá o olho? Eu perguntei. Tá. Pausa. Dói, mas tá. Ficou olhando para o para-brisa por um momento. Você não dormiu. Não preciso até Goiânia. Você sempre faz isso? Fica acordado a madrugada inteira? Faço. Viagem noturna rende mais, menos tráfego, posto de pesagem fechado. Ela assentiu lentamente, absorvendo. Olhou para o lado de fora de novo. É bonito? Ela disse sobre o cerrado. É. Nunca tinha saído de Jaraguá para esse lado. Sempre fui mais para Ceres, onde minha mãe mora. Esse trecho eu não conhecia. Goiânia aparece daqui a pouco. Ela ficou quieta um momento. Depois, você falou de um homem que conhece, da lanchonete. O Geraldo, bom sujeito. Mulher dele é cozinheira. Ele cuida da parte de salão e caixa. Lugar pequeno, mas movimento constante, bairro de trabalhador. Olhei para ela rapidamente. Já encaminhei 2 ou 3 conhecidos para lá ao longo dos anos. Ele é justo. Que tipo de trabalho? Atendimento, caixa, limpeza, dependendo da necessidade. Não é o que você vai querer para a vida inteira. Mas é começo honesto com um patrão que não vai te explorar. Ela ficou processando.
Eu vou precisar de lugar para ficar também. Goiânia tem pensão barata no setor norte. Já vi placa em alguns lugares. Com R$ 2.000, você aguenta um mês tranquila enquanto arrumar o emprego. 2.300. Com 2.300, então... Ela abriu um sorriso pequeno. Durou pouco, mas existiu. Depois sumiu. Marcos. A voz mudou de tom. Você acha que ele vai me procurar lá? Olhei no retrovisor. A BR atrás de nós estava livre. Tinha um caminhão longe, um carro de passeio mais perto, nenhuma picape escura. Mas eu sabia que a resposta honesta não era sobre o retrovisor. Não sei, eu disse. Depende de quanto ele é obcecado. Muito, ela disse, sem hesitação, sem precisar pensar. Então, pode ser que sim. Com o tempo, ela absorveu isso em silêncio. Mas Goiânia é grande, continuei. Jaraguá tem 50.000 habitantes. Todo mundo conhece todo mundo. Goiânia tem 1,5 milhão. Você some num lugar desse se quiser. Eu nunca precisei me esconder antes. Não é esconder, é recomeçar num lugar onde ninguém te conhece pelo passado. Ela virou o rosto para me olhar. Parece que você fala de experiência. A frase chegou sem acusação, só com aquela curiosidade direta de quem passou uma noite inteira em situação extrema junto com alguém e sente que ganhou o direito de perguntar o que pensa. Fiquei em silêncio por um momento. Falo, disse. Quando perdi minha esposa e depois meu filho, fiz a mesma coisa. Vim para a estrada e não parei mais. Só que na estrada você não some no anonimato, você some no movimento. É diferente. Diferente como? No anonimato você começa de verdade. No movimento você só adia. Ela ficou olhando para mim com uma expressão que eu não soube ler completamente. Você ainda está adiando? A pergunta era simples, direta, do tipo que corta sem querer machucar porque não tem maldade, só honestidade. A resposta honesta era sim. 4 anos de estrada sem endereço fixo, sem conta de luz no meu nome, sem gaveta própria, sem nada que exigisse que eu ficasse num lugar por tempo suficiente para precisar me perguntar como eu estava de verdade. Estou, eu disse. Ela não respondeu, só ficou olhando para frente. E de algum jeito, aquele silêncio foi mais gentil do que qualquer coisa que ela poderia ter dito. O telefone vibrou no porta-copo. Número desconhecido. Goiás. Olhei para a tela. Deixei vibrar. Vibrou 3 vezes e parou. Fernanda tinha visto. Pode ser ele, ela disse, a voz baixa. Pode ser qualquer coisa. Ele faz isso. Liga de número diferente quando eu bloqueio o dele. O telefone vibrou de novo. Mesmo número. Atendi. Silêncio do outro lado. Aquele silêncio de quem está ouvindo, não de quem vai falar. Pois não. Eu disse com aquela voz de nada acontecendo. Mais silêncio. Então a linha caiu. Fernanda estava me olhando. Era ele, ela disse. Não como pergunta. Provavelmente. Ele sabe que eu tô com você. Sabe que tem um caminhoneiro envolvido. Não sabe mais do que isso. Ele vai descobrir a placa do caminhão. Tem câmera no posto. Pensei nisso. Ela tinha razão. As câmeras do posto tinham pego tudo. Placa, modelo, a saída dos dois juntos. Se o Juliano tivesse algum contato que soubesse usar um sistema de rastreamento ou conhecesse alguém na rodoviária, era questão de tempo. Quantos Scania azul na BR-153 você acha que tem? Eu disse. Ela pensou. Vários. Exatamente. Pausa. Mas você tem razão que em Goiânia a gente não pode ficar parado. Ela me olhou. O que você quer dizer? Não respondi imediatamente. Deixei a pergunta ficar no ar enquanto organizava o pensamento. Porque o que eu estava pensando era o seguinte. Goiânia era o plano A, e o plano A tinha um problema. O Geraldo era bom sujeito, a pensão era a opção razoável. Mas Goiânia era a cidade mais óbvia, a mais próxima, a primeira que qualquer pessoa pensaria se soubesse que uma moça de Jaraguá estava fugindo com um caminhoneiro que ia para Goiânia. A lógica da fuga não é ir para o lugar mais próximo, é ir para o lugar onde o perseguidor não pensa em procurar primeiro. Olhei para o painel. O GPS marcava Goiânia a 42 quilômetros. Depois, olhei para Fernanda.
Ela tinha R$ 2.300, uma mochila pequena, um rosto machucado e a vida inteira sendo reescrita em tempo real dentro de um caminhão numa rodovia de Goiás. E tinha aquele olhar, não de vítima esperando ser salva, de alguém que estava assustado, mas não tinha parado de pensar em momento nenhum. Que tinha pegado os documentos certos, o dinheiro certo, que tinha calculado a saída, mesmo com o coração disparado, que tinha ficado embaixo de um caminhão respirando poeira, porque era a decisão mais inteligente disponível naquele segundo. Ela não precisava de alguém que tomasse as decisões por ela, precisava de alguém que apresentasse as opções com honestidade. Goiânia, a gente para só para eu entregar a carga e tomar um café. Eu disse. Depois a gente conversa sobre o que vem depois. Ela cruzou os braços. Depois como assim? Depois como em Goiânia pode não ser suficientemente longe. O silêncio que se seguiu tinha textura diferente dos anteriores. Era o silêncio de alguém processando uma informação que muda o tamanho do problema. Você está dizendo que eu preciso ir mais longe. Estou dizendo que você precisa pensar nisso. Mais longe para onde? Olhei para frente. O cerrado estava cedendo espaço para primeiros sinais de cidade, placa de loteamento, posto de combustível novo, concessionária de carro, aquela borda de metrópole que vai chegando antes da metrópole em si. Isso você que decide, eu disse. É a sua vida. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Do lado de fora, Goiânia aparecia no horizonte como uma mancha cinza e vertical contra o céu da manhã. Aquela silhueta de cidade grande que de longe parece promessa e de perto é trabalho. Marcos, ela disse. Você vai até onde? Olhei para ela. Hoje entrego em Goiânia e pego o carregamento novo. Para onde? Pensei no quadro de viagens que o despachante tinha mandado pelo aplicativo na noite anterior, antes de eu sair de Palmas. Tinha uma carga de equipamento agrícola que precisava sair de Goiânia com destino a Campinas. Depois de Campinas, tinha uma carga de peças de reposição para São Paulo, capital. 2 dias de viagem, talvez 3 com parada. São Paulo, eu disse. Fernanda ficou olhando para frente. Não disse nada por quase 1 minuto inteiro. Quando falou, a voz era baixa, mas firme. Daquele tipo de firmeza que não veio de coragem, veio de necessidade, que às vezes é mais forte. Eu nunca fui a São Paulo. Eu sei. É longe. É. Mas é longe de Jaraguá também. É. Outro silêncio. Você me levaria? Olhei para ela. Para o roxo no rosto que o sol da manhã agora iluminava sem misericórdia, revelando o tamanho real do machucado. Para o joelho ralado. Para a mochila pequena no colo, que era tudo que ela tinha. Pensei no Lucas. Pensei em todos os momentos em que alguém poderia ter chegado e não chegou. Pensei em mim mesmo, 4 anos em movimento, adiando. Precisamos entregar essa carga primeiro, eu disse. E você precisa comer alguma coisa. Quando foi a última vez que comeu? Ela pensou. Ontem ao meio-dia. Então primeiro café, depois a gente decide o resto. Ela assentiu. E quando a placa de Goiânia apareceu na beira da estrada, eu percebi que pela primeira vez em 4 anos, eu não estava pensando em quilômetros como fuga. Estava pensando neles como caminho, que é diferente, que faz toda a diferença. Goiânia, a gente passou mais do que parou. Entreguei a carga num galpão industrial no setor leste. Assinei os papéis com o encarregado, tomei um café preto no boteco da esquina, enquanto Fernanda comia um pão com ovo, que ela pediu com aquela contenção de quem não quer parecer com fome, mas estava com muita fome. Não comentei. Pedi outro para o garçom sem fazer cerimônia. Coloquei na frente dela, disse que era de graça porque o dono me devia um favor. Não era verdade. Ela sabia que não era verdade, mas aceitou. Liguei para o Geraldo enquanto ela usava o banheiro. Ele atendeu no segundo toque, aquela voz rouca de homem que acorda cedo para abrir lanchonete e carrega esse cansaço como medalha. Marcos, quanto tempo? Tá bem? Tô. Geraldo, tem uma situação. Expliquei com cuidado.
Moça de Jaraguá, situação complicada com o ex, precisando de recomeço, trabalhadeira pelo que eu tinha visto nas últimas horas, sem medo de serviço. Não dei detalhes desnecessários. Na estrada você aprende que informação em excesso complica mais do que ajuda. Geraldo ficou em silêncio um momento. Ela tem problema com polícia? Nenhum. Ela é quem foge da confusão, não quem causa. Tá, manda ela aparecer amanhã de manhã. Não prometo, mas converso com ela. É o suficiente. Obrigado. Para de agradecer. Me deve um almoço quando passar por Goiânia. Deixa marcado. Desliguei quando Fernanda voltou do banheiro. Ela me olhou com aquela expressão de quem quer perguntar, mas está pesando se deve. Falei com o Geraldo, eu disse. Ele quer te ver amanhã de manhã. Ela piscou. Mas a gente não ia para São Paulo? Eu ia para São Paulo. Você tem uma opção em Goiânia que é boa e concreta. Parei. São Paulo é outra opção. Mais longe, maior, mais difícil no começo. Você precisa decidir o que quer. Ela ficou parada com o copo de suco na mão, olhando para a mesa. Vi o peso da decisão no rosto dela. Não era fácil. Não era do tipo de decisão que a gente toma com leveza. Era o tipo que divide uma vida em antes e depois. E ela sabia disso. E o peso desse saber estava ali visível, nos ombros ligeiramente curvados, no jeito que ela mordia o canto do lábio. Se eu ficar em Goiânia, ela disse devagar, e ele me encontrar, pode acontecer. E se eu for para São Paulo, é mais difícil de encontrar. Mas São Paulo tem os próprios problemas. Que problemas? É grande demais para quem não conhece. É caro. É solitário de um jeito diferente do interior, mais duro. Você vai precisar de uns 2, 3 meses para aprender a cidade antes de se sentir em pé. Mas é mais seguro do Juliano. Muito mais. Ela bebeu o suco. Colocou o copo na mesa com cuidado. Me leva para São Paulo. Não disse com empolgação. Disse com aquela voz de quem acabou de assinar um papel importante e sabe que não tem como desfazer depois. Tem certeza? Tenho. Olhei para ela por um momento. Então a gente sai depois que eu resolver o carregamento. Umas 2 horas. O carregamento novo era equipamento agrícola, pesado, volumoso, daquele tipo que exige atenção especial na amarração. Levei 1h30 no pátio da transportadora, supervisionando a carga com o ajudante, conferindo cada ponto de fixação. Fernanda ficou na cabine com as portas travadas, o número do meu celular anotado num papel, instrução de ligar se qualquer coisa parecesse errada. Quando subi depois de terminar, ela estava acordada, a mochila no colo de novo, olhando para o pátio pela janela. Tudo certo? Tudo certo. Saímos de Goiânia pelas 11 da manhã, pegando a BR-060 em direção a Brasília, de onde pegaríamos a BR-050 para descer em direção ao interior de São Paulo. Eram quase 900 quilômetros. Comparada para descanso obrigatório, chegávamos em São Paulo no dia seguinte de manhã. A cidade foi ficando para trás devagar. Aquela borda de metrópole se desfazendo em loteamento, depois em sítio, depois em cerrado aberto de novo. A BR livre, o sol alto, o calor seco entrando pelo ar-condicionado que eu mantinha no mínimo porque o motor agradece. Por um longo tempo nenhum dos dois falou. Não era silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que se instala entre pessoas que já passaram por coisa suficiente juntas para não precisar preencher o ar com palavra. 14 horas desde que eu tinha entrado naquele posto. Parecia mais. Parecia que eu conhecia aquela mulher fazia muito mais tempo do que uma madrugada e uma manhã. Foi ela quem falou primeiro. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Você vai ficar na estrada para sempre? A pergunta chegou sem julgamento, genuinamente curiosa, do mesmo jeito que ela tinha perguntado sobre o Lucas no começo da madrugada. Segurei o volante. Não sei, eu disse. E era a resposta mais honesta que eu tinha dado sobre isso em 4 anos. Geralmente, quando alguém perguntava, eu dizia sim, ou desconversava, ou falava que a estrada era minha vida e ponto. Desta vez o não sei saiu antes que eu pudesse organizar a defesa. Você tem algum lugar? Tenho um irmão em Anápolis. A gente se fala pouco.
Tenho o caminhão. Tenho uma conta no banco que eu nunca gasto mais do que preciso. Não é sobre dinheiro que tô perguntando. Eu sei. Pausa. Tenho essa cabine, eu disse. Por enquanto é suficiente. Ela ficou quieta por um tempo. Minha mãe mora em Séries, ela disse depois. A gente brigou muito depois que comecei a namorar o Juliano. Ela não gostava dele desde o começo. Falava que ele tinha olho ruim. Eu não ouvi. Pausa. Quando as coisas começaram a ficar ruins, eu não contei para ela porque não queria ouvir, eu avisei. Ela vai querer saber que você está bem. Vai, voz baixa. Mas não sei se consigo ligar ainda. Ainda estou no meio de tudo. Não precisa explicar hoje. Só precisa avisar que está viva e indo embora por um tempo. Ela ficou pensando nisso. Tirou o celular do bolso do uniforme. Ficou olhando para a tela por um longo momento. O dedo em cima do contato da mãe, sem apertar. Então apertou. Levou o telefone ao ouvido. Eu fiquei de olho na estrada. Não olhei para ela. Dei o espaço que era dela. Mãe, a voz saiu diferente. Mais jovem, de algum jeito. Sou eu. Tô bem. Eu precisei sair de Jaraguá. Pausa longa. Ela ouvindo. Eu sei, mãe. Eu sei. Outra pausa. A voz engrossou um pouco. Não chora, não. Tô bem. Tô com alguém de confiança. Tô indo para São Paulo. Pausa. Quando eu tiver instalada, eu te ligo de verdade. Com calma. Prometo. Mais silêncio. Eu te amo também. Desligou. Ficou com o telefone no colo, olhando para frente. Ela chorou, disse. Mãe chora. Ela disse que sabia que uma hora isso ia acontecer, que eu ia precisar sair. A voz estava controlada, mas os olhos brilhantes. Não que ia dar errado, que eu ia precisar ir para mais longe para ser quem eu sou. Fiquei em silêncio. Ela é sábia, sua mãe. Fernanda deu aquele sorriso pequeno de novo, o mesmo de antes. Desta vez durou um pouco mais. Paramos no fim da tarde perto de Catalão, posto grande de beira de estrada, daquele tipo com restaurante de comida por quilo, chuveiro pago, estacionamento para caminhão. Precisávamos comer de verdade, não café e pão. E eu precisava de uma hora de descanso antes de continuar. Comemos no restaurante self-service, bandeja funda, arroz, feijão, frango assado, aquela comida de posto de caminhão que não tem pretensão nenhuma e às vezes é exatamente o que o corpo precisa. Fernanda colocou comida no prato com cuidado, como quem ainda estava com vergonha de ter apetite, e foi comendo devagar. No meio do almoço, o telefone dela vibrou. Ela olhou para a tela. Ficou imóvel. É ele, disse a voz baixa, o garfo parado no ar. O telefone vibrou mais 2 vezes e parou. Ela colocou o aparelho virado para baixo na mesa. Número novo, ela disse. Ele arranjou número novo. Comi mais um garfada antes de responder. Bloqueia. Ele arranja outro. Bloqueia todos, um por um, cada vez que aparecer. Olhei para ela. Isso é trabalho chato e repetitivo, mas cada número que ele usa é tempo e esforço dele. E quanto mais longe você estiver, menos esse trabalho vai valer a pena para ele. Ela ficou olhando para o telefone virado. Você acha que ele vai desistir? Pensei antes de responder. Não sei. Tem homem que desiste quando o alvo some. Tem homem que não desiste. Pausa. O que eu sei é que cada quilômetro que a gente coloca entre você e Jaraguá é um quilômetro que ele precisa decidir se vale percorrer. A maioria não percorre. E a minoria? Para a minoria existe delegacia, existe medida protetiva, existe a Lei Maria da Penha, que tem mais dente do que as pessoas pensam quando usada direito. Em São Paulo você acessa isso mais fácil do que em Jaraguá. Ela assentiu devagar. Pegou o telefone, bloqueou o número, colocou o aparelho no bolso. Aprendi, ela disse, mais para si mesma do que para mim. Terminamos de comer. Eu tomei um café preto no balcão enquanto ela ia ao banheiro trocar de roupa, porque na mochila ela tinha guardado uma muda, aquela previdência silenciosa de quem estava planejando ir embora mesmo sem saber quando. Ela voltou com uma blusa simples, calça jeans, o cabelo solto pela primeira vez, parecia diferente. Não mais nova nem mais velha, só mais ela mesma.
sem o uniforme amassado que pertencia a uma vida que estava ficando para trás. Olhei para ela sem querer demonstrar que estava olhando. Vamos? Ela disse. Vamos. A noite fechou perto de Goiatuba. Eu tinha dormido a hora de descanso obrigatório no posto de Catalão, o suficiente para seguir. A BR estava boa, movimento tranquilo, caminhão se comportando bem com a carga. Fernanda ficava acordada agora, não dormia mais, olhava para o escuro do lado de fora com uma atenção diferente de antes. Não era ansiedade, era curiosidade, como quem está aprendendo a olhar para uma coisa nova. Você ouve música quando dirige? Ela perguntou. Às vezes. Pode colocar? Liguei o rádio. Estava numa frequência de Brasília, tocando sertanejo, mas logo depois passou para uma estação de Uberlândia com rádio mais variado. Tocou uma música antiga, Roberto Carlos, aquela de estrada e solidão que todo caminhoneiro conhece de cor. Fernanda ficou quieta ouvindo. Minha avó gostava dele, ela disse. Minha esposa também. Pausa. Ela cantava essa música quando achava que estava sozinha. Voz feia, mas convicção total. Fernanda riu. Foi a primeira vez que eu ouvi ela rir de verdade. Não o sorriso pequeno de antes, mas o riso mesmo, curto, genuíno, aquele tipo de riso que escapa quando a guarda baixa por um segundo. Sumiu rápido. Ela mesma pareceu surpresa com ele, mas existiu. Como ela era? Ela perguntou depois de um momento. Pensei. Teimosa, eu disse. Do tipo que quando decidia uma coisa não tinha argumento no mundo que mudasse. Às vezes era difícil. Às vezes era a melhor coisa do mundo, porque quando ela decidia que acreditava em você, ela não desfazia disso. Pausa. Tinha paciência para tudo menos para injustiça. Ficava com raiva de notícia no jornal, de história de criança maltratada, de qualquer coisa que envolvesse alguém mais fraco sendo machucado por alguém mais forte. Parece que era boa pessoa. Era a melhor pessoa que eu conheci. Silêncio. Sinto que falhei com ela, eu disse. A frase saindo antes que eu decidisse conscientemente dizer. Não no acidente, esse eu não podia controlar. Mas antes, por passar mais tempo na estrada do que em casa. Por achar que prover era suficiente. Segurei o volante. Ela nunca reclamou disso. Nunca disse que precisava de mais. Só ficava feliz quando eu chegava. E eu interpretei esse silêncio como contentamento quando provavelmente era resignação. Fernanda me ouvia sem interromper. Com o Lucas foi o contrário, continuei. Ele falava ainda menos do que a Célia, mas eu sabia que havia coisa a ser dita. Depois que ela morreu, eu sabia. Só não parei para ouvir. Engoli. Isso eu carrego diferente. Você carrega como culpa. Porque não é. A voz dela saiu firme, sem hesitação, daquele jeito que pega de surpresa. Você fez o que sabia fazer com o que tinha. Às vezes, a gente não sabe como ficar. Às vezes, a dor da gente é tão grande que não sobra espaço para ver a do outro. Ele era meu filho, deveria ter sobrado. Talvez. Ela não recuou da honestidade. Mas se punir para o resto da vida, não devolve ele. Só gasta você. Fiquei em silêncio um tempo longo. Você tem quantos anos mesmo? Eu disse, eventualmente. 26. Por quê? Fala feito gente velha. Minha avó me criou até os 12 anos. Pausa pequena. Sabedoria de velho gruda. Fiquei em silêncio. Mas era um silêncio diferente dos anteriores todos, mais leve de alguma forma. Como quando você carrega uma coisa pesada por tempo demais e alguém não tira o peso, mas ajuda a redistribuir, e de repente o mesmo peso ocupa lugar diferente no corpo e machuca menos. Não resolvido, mas diferente. Cruzamos o estado de Goiás e entramos em Minas Gerais perto da meia-noite na altura de Araguari. Depois Uberlândia, a cidade grande e iluminada que a gente atravessa sem parar, o trânsito leve daquela hora, o caminhão passando por viaduto depois de viaduto enquanto a cidade dormia embaixo. Depois o cerrado foi cedendo para um relevo mais ondulado, pastagem, lavoura, aquela transição silenciosa entre Minas e São Paulo que não tem placa grande, mas você sente na paisagem.
Fernanda adormeceu de novo perto de Frutal. Desta vez, mais fundo, sem abraçar a mochila, com a cabeça no encosto do banco, a respiração regular e lenta. Eu dirigi em silêncio. Pensei no Lucas, no apartamento de 3x3, no telefone que eu deveria ter deixado tocar mais vezes. Pensei na Célia cantando Roberto Carlos com voz feia e convicção total. Pensei em mim mesmo, 4 anos de asfalto fugindo de quietude. E pensei nessa madrugada, num posto de gasolina no interior de Goiás que eu quase não parei. Numa jovem, atrás de um balcão que quase não falou. Em 2 desconhecidos que tinham atravessado junto uma coisa difícil e chegado do outro lado ainda inteiros. Não curados, não resolvidos, mas diferentes. A estrada faz isso às vezes. Não com frequência, não como regra, mas às vezes. Você está indo de um ponto a outro, carregando o peso que carrega, e no meio do trajeto alguma coisa acontece que não estava no plano, e você chega no destino sendo ligeiramente outra versão de você mesmo. Sem dramaturgia, sem revelação em voz alta, só diferente, de um jeito que você vai levar um tempo para entender completamente. São Paulo apareceu no horizonte pouco depois das 6 da manhã. Não aparece de uma vez. Vai chegando em pedaços, como toda coisa grande. Primeiro a cidade satélite, Campinas atrás de nós já, depois Jundiaí, depois os municípios que colam uns nos outros sem que você perceba a emenda. Depois o skyline começa a aparecer, aquelas torres e guindastes e chaminés. E de longe parece uma muralha cinza e vertical contra o céu cor de chumbo da manhã. Fernanda acordou quando eu reduzi na aproximação do trecho metropolitano. Ficou em silêncio, olhando para o para-brisa. É grande, ela disse. É, maior do que eu imaginava. Todo mundo fala isso. Ela ficou olhando por um tempo. Dá medo? Dá. Mas você disse que medo e perigo são coisas diferentes. Parei um segundo. Eu disse isso? Não com essas palavras, mas disse. Entrei no trânsito da Bandeirantes, o movimento já pesado mesmo àquela hora. Caminhão em caminhão, ônibus, carro de entrega, aquela circulação contínua que não para nunca em São Paulo, 24 horas, todo dia, sem descanso. Onde você vai me deixar? Ela perguntou. Tinha um terminal de cargas no ABC onde eu ia descarregar. Da empresa, eles providenciavam transporte de volta para Goiânia para mim. Eu pegava ônibus ou táxi para algum ponto de carregamento novo. Era rotina, mas aquilo não era suficiente. Tem uma pensão na Vila Mariana, eu disse, gerenciada por uma senhora, Dona Conceição, mineira de Patos de Minas, 50 anos em São Paulo. Já indiquei 2 caminhoneiros para lá que precisavam de base. Lugar limpo, barato, seguro. Dona Conceição não aluga para qualquer um, mas se eu ligar, ela ouve. Você vai ligar para ela por mim? Já liguei. Ontem à noite, quando você estava dormindo. Ela ficou me olhando. Quando você planejou tudo isso? Não planejei. Fui resolvendo um problema de cada vez. Ela ficou quieta por um momento. E emprego? São Paulo tem mais oferta do que Goiânia, mas vai precisar de uns dias para se orientar primeiro. Pausa. O dinheiro que você tem aguenta isso. Ela assentiu devagar. Ficamos em silêncio enquanto eu navegava no trânsito, o GPS indicando o terminal, a cidade ao redor com aquela intensidade de metrópole que engole e ao mesmo tempo oferece anonimato, como nenhuma cidade menor consegue. Marcos, você vai continuar na estrada? Olhei para ela rapidamente antes de voltar os olhos para o trânsito. Por enquanto? Por quanto tempo? Não respondi de imediato. Pensei na caixa de sapato atrás do banco, nas fotos, na aliança no bolso. Em 4 anos de asfalto que tinham protegido e ao mesmo tempo impedido. Pensei no que ela tinha dito sobre me punir para o resto da vida. Não sei, eu disse. Mas acho que é a primeira vez que o não sei parece resposta honesta em vez de desculpa. Ela ficou olhando para mim por um momento. Isso é algum tipo de progresso? Acho que é. O terminal de cargas apareceu à direita. Sinalizei, reduzi, entrei no pátio. Parei o caminhão. O motor ficou ligado por um momento.
aquele ronco grave que eu conhecia melhor do que minha própria voz. Depois desliguei. O silêncio que entrou era diferente do silêncio da estrada. Era silêncio de chegada, não de passagem. Fernanda ficou olhando para frente por um momento. Depois abriu a mochila e tirou o envelope com o dinheiro. Separou algumas notas, me estendeu. Para gasolina! Guarda isso! Marcos, guarda. Ela ficou olhando para mim. Então dobrou as notas e colocou de volta. E como eu faço para chegar na pensão? Peguei um papel no porta-luva, escrevi o endereço, o nome da dona Conceição, o meu número de celular embaixo. Metrô até a Ana Rosa, depois 5 minutos a pé. Qualquer problema você liga. Dobrei o papel, coloquei na mão dela. Dona Conceição vai estar esperando. Ela olhou para o papel, depois para mim. Eu não sei como agradecer isso. Não precisa. Precisa sim. A voz firme, aquela firmeza que eu tinha aprendido a reconhecer nela, que não era dureza, era seriedade. Você entrou num posto de gasolina no meio da madrugada e saiu com a minha vida diferente. Isso precisa de agradecimento. Você teria achado um caminho de qualquer jeito. Talvez. Pausa pequena. Mas não tão rápido. E não sem se machucar mais no meio. Fiquei em silêncio. Por que você fez isso? Ela perguntou de novo. A mesma pergunta de antes, mas agora diferente, agora com mais peso, agora no final, e não no começo da história. E desta vez, eu tinha a resposta. Porque meu filho morreu sozinho, eu disse. E eu passo cada dia tentando entender o que significa ter falhado nisso. E quando eu entrei naquele posto e vi você ali atrás do balcão com medo e sem ninguém, parei um segundo. Não era o Lucas. Eu sei que não era. Mas era alguém que precisava que aparecesse uma pessoa. E eu era a pessoa que tinha aparecido. Ela ficou me olhando com aquela expressão que eu não soube classificar na primeira vez e agora também não soube. Era mais complexa do que gratidão. Era reconhecimento, talvez, de uma dor que ela não tinha vivido, mas entendia. Estendeu a mão, não para apertar, para segurar. Aquele gesto simples de mão sobre mão por um segundo, que não precisa de palavra nenhuma e às vezes diz mais do que uma conversa inteira. Segurei de volta. Depois, ela pegou a mochila, abriu a porta, desceu do caminhão com aquele mesmo equilíbrio de quem se vira nos pequenos detalhes da vida. Ficou na calçada e olhou para cima para me ver pela janela. Cuida de você, ela disse. Você também. E para na estrada de vez em quando, Marcos. Não respondi. Ela me olhou por mais um segundo. Depois virou e foi andando em direção à saída do terminal. A mochila pequena nas costas, o passo firme, daquela firmeza que não veio do caminho fácil, mas do caminho que ela escolheu percorrer do jeito que era possível. Fiquei olhando até ela virar na esquina e sumir. Fiquei sentado no caminhão parado por uns 10 minutos depois disso. São Paulo barulhava do lado de fora. Ônibus, buzina, aquele murmúrio constante de cidade que nunca para completamente. O sol já estava alto, daquele branco de manhã paulistana que não tem a cor do cerrado. Peguei o celular, abri o contato do meu irmão em Anápolis. Adriano. A gente não se falava fazia uns 5 meses. A última ligação tinha sido rápida, protocolar, como as anteriores. Como eu tinha deixado virar. Fiquei com o dedo sobre o nome. Pensei na Fernanda ligando para a mãe, na voz que ficou mais jovem quando a ligação conectou. No você ia precisar sair para ser quem você é que a mãe tinha dito. Apertei ligar. Chamou 3 vezes. Marcos. A voz do Adriano chegou surpresa, sonolenta, Anápolis ainda acordando. Que foi? Tá bem? Tô, eu disse. Desculpa ligar cedo. Só queria ouvir sua voz. Silêncio breve do outro lado. Aconteceu alguma coisa? Não, quer dizer, aconteceu, mas não comigo. É uma história comprida. Pausa. Você tem tempo? Tenho. A voz dele mudou. Aqueceu. Pode falar. E eu comecei a contar. Não sei que horas você está ouvindo isso. Mas se essa história chegou até você, talvez você também esteja carregando alguma coisa pesada numa estrada comprida.
Talvez você também ache que o movimento resolve o que só a parada pode resolver. Eu ainda dirijo. Ainda passo mais noites na cabine do que em lugar nenhum. Não mudei de uma vez, porque vida não funciona assim. E quem promete mudança de uma vez está mentindo para você ou para si mesmo. Mas liguei para o meu irmão. E a Fernanda, soube depois por mensagem, conseguiu emprego numa padaria da Vila Mariana no 3º dia. Me mandou uma foto da fachada, sem texto, só a foto. Entendi tudo. Às vezes, a estrada te leva para onde você precisa chegar, não o destino que estava no GPS, o outro.